shine our light. Oh, let's shine our light. We won't listen to what they're saying. We know it's just love that we're giving to this place that we call our home. We can't change what's been done, but it's still our run. We are one with the world. We can make a brighter tomorrow. Together make a change. It's alive. We can't step back from what we know is right. So let's shine. Catalyzing Change Week 2024 is building the social innovation sector from the 6th to the 10th of May. Players of the social innovation sector, from knowledgeable academics paving new paths to government champions igniting policy shifts, have curated over 100 action-oriented sessions hosted from more than 30 countries in a mix of up to 6 languages. The outcomes of these sessions is intended to drive the development of a highly impactful sector. The goal of CCW 2024 is to tackle the challenges of the sector and embrace solutions that will bridge the gaps in policy, behaviors and mindsets through innovation and collaborative action. Let's create lasting change together. Register for CCW now and check out our events calendar at catalyzingchangeweek.catalyst2030.net. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a uma outra sessão do Catalyzing Change Week. Se puderem dizer no chat de onde é que vêm, com quem é que trabalham e de onde no mundo é que se estão a ligar, eu agradecia. E agora vou passar a palavra ao Gustavo. E obrigada. Muito obrigado, Inês. Bom dia a todos os participantes, todas as pessoas que estão conectadas aí com a gente. Bom dia a todos os meus companheiros aqui, co-hosts dessa sessão. Animados para a gente começar aqui a última sessão dessa semana, encerrando a participação brasileira aqui no Catalyzing Change Week. Só peço, por favor, para quem puder deixar o microfone aí no mudo, porque a gente tem escutado aí um pouco de barulho no fundo, um pouco de ruído. Mas, enfim, essa é uma sessão em que a gente vai abordar um tema bastante importante. A gente vive hoje um desafio bastante significativo. O Brasil hoje é o quinto maior produtor, o maior gerador de resíduos sólidos urbanos, com 79 milhões de toneladas por ano, e, ao mesmo tempo, quando a gente olha para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no ODS número 12, lá de produção e consumo sustentável, a gente olha para as 11 submetas dentro desse ODS, e a gente percebe que o Brasil está estagnado em 5 delas, retrocedendo em 3, e nas que sobraram ainda, a gente está com elas ameaçadas, ou seja, a gente não teve avanço em nenhuma das submetas do ODS 12. Então, para a gente bater um papo, entender como que a inovação social, os negócios de impacto positivo podem alavancar essa transição para uma economia circular, eu tenho aqui 3 feras, que eu já agradeço mais uma vez a participação. A Regiane vai falar um pouquinho para a gente com essa perspectiva da política pública, o Luiz, um inovador social, um empreendedor, falando um pouquinho dessa perspectiva do olhar da startup, da empresa que está navegando nesse mundo, especialmente da economia circular, e o Guilherme, também inovador social, também empreendedor, e trazendo agora também uma perspectiva aí de uma grande corporação, das grandes empresas relacionadas a isso. Bom, vou começar então pedindo para a Regiane, se apresenta um pouquinho, fala um pouco quem é você e a sua relação com esse tema da economia circular, por favor. Você está no mudo, Regiane.
Perdão. Bom, meu nome é Rejane Pirati, eu sou de Brasília, nascida e criada. E a minha relação vem com essa questão, vem de muito tempo, né? Eu sou auditora líder do Sistema de Gestão Ambiental ISO 14000, então eu venho implementando esse sistema, primeiro no judiciário todo aqui federal, aqui em Brasília, e depois em empresas, né? Então, eu presenciei muito isso tudo acontecendo. A minha primeira formação é marketing, é FGV, então eu consigo ver com a cabeça de mercado, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho essa formação em gestão ambiental, em auditoria líder, então eu consegui juntar as duas coisas que nunca se juntam, né? Numa coisa só. Então, venho trabalhando com isso há algum tempo. E o ODS 12 é minha paixão, né? Eu falei para o Gustavo, nós estamos num grupo de ODS 12. Eu estive no Ministério do Meio Ambiente como diretora de produção e consumo sustentáveis, existia uma diretoria até 2019, quando mudou o governo, né? E depois como secretária de articulação institucional, onde essa diretoria estava inserida, né? Então, viajei bastante, representando o Brasil com esse tema, né, de produção e consumo sustentáveis, dentro do TENAI-FP, que é o quadro decenal para produção e consumo sustentáveis, e essa é a minha paixão e é um dos ODS que o Gustavo falou, né, que estão estagnados ali. Então é isso. Obrigado, Rejane. Legal, obrigado mais uma vez por participar. Gente, eu até esqueci de fazer uma pequena explicação para todos os conectados aqui que viram o card, viram a nossa programação inicial. A gente teve uma alteração. Hoje de manhã, o Giancarlo, que participaria com a gente, teve um pequeno problema, ele não ia conseguir se conectar. E o Gui Bramer prontamente topou fazer uma substituição de último minuto. Então, agradeço aqui, Gui, por flexibilizar a tua agenda. E aí, jogo a palavra para você. Fala um pouquinho aí, um pouco do seu história, qual a sua conexão com o ODS 12 e com a economia circular. Legal, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou paulistano, nascido aqui em São Paulo, sou formado em engenharia de materiais, uma área que sempre me encantou, de entender como as coisas são feitas, são produzidas. Trabalhei muitos anos na indústria e fundei uma empresa chamada Bumera, uma empresa especialista em economia circular, que misturou bastante desenvolvimento de produtos pensados com circularidade desde o seu desenvolvimento, mas que conectou também o lado social com as cooperativas de catadores, que onde a gente entende que são atores principais aí da logística reversa no Brasil e talvez no mundo. Então a gente conseguiu unir as duas coisas, né? Como é que a gente conseguiria desenvolver novos produtos usando muitas vezes resíduos como fonte principal de matéria-prima, mas conectando com as cooperativas que sempre foram os nossos heróis aí na seleção e triagem de material reciclável no Brasil. Aí em 2021 a empresa foi adquirida pelo Grupo Ambipar, então hoje ela é 100% do Grupo Ambipar e eu continuo lá na área de novos negócios, mas também muito apaixonado pelo tema de social business. Eu tive alguns reconhecimentos e um dos principais foi junto com a Fundação Schweb, que está muito próximo do Catalyst, inclusive, lá dos fundadores do Fórum Econômico, e pude ter contato com mais de 700 líderes ou pessoas de social business que fundaram seus negócios sempre tentando encontrar soluções para problemas gravíssimos sociais nos países onde eles moram, né? Então isso me encantou, é o que me encanta, é o que me motiva nesse novo papel que eu tenho hoje na sociedade de tentar plugar, de tentar conectar pessoas brilhantes com problemas claros e necessários, que não é só culpar governo, que não é só culpar a empresa, as empresas, mas sim como é que a gente consegue criar mecanismos, como a gente consegue criar ideias, inovação principalmente. Eu acho que inovação vai ser sempre o responsável para mudanças sensíveis, né, de problemas complexos. E meu papel hoje é muito isso, é de plugar esses atores aqui, que têm dialetos totalmente diferentes, né? Como é que eu plugo uma cooperativa com um grande executivo de uma empresa,
com o governo, com um inovador social da Tailândia, e tudo nesse meio tempo a gente tem que tentar traduzir essa conversa e tentar, de alguma forma, alinhar os objetivos de cada um para todo mundo continuar engajado naqueles processos. Então, hoje, meu papel é esse. Obrigado pelo convite, estou super feliz de estar com vocês aqui, com pessoas que eu gosto muito e que eu respeito muito o trabalho que faz. Show. Valeu, Gui. E aí você falava um pouco, né, de se conectar com empreendedores, inovadores que estão criando negócios para desenvolver soluções para esses problemas complicados. E aí eu já passo a palavra então para o Luiz, agradecendo que o cara está nas férias dele, disponibilizou um tempo aí das férias dele para bater um papo com a gente. Então, Luiz, obrigado aí mais uma vez por estar com a gente. Conta um pouquinho da tua relação com esse tema e um pouco da sua história nesse sentido. Bom dia, pessoal. Primeiro, super obrigado aí pelo convite. Fiquei super feliz. Independente de estar de férias aqui, não tinha como não estar aqui presente, né? Então, bom, me apresentando, eu sou o Luiz Grilo, sou um dos fundadores da Iató. A Iató começou como uma startup lá na UFMG, durante o curso de Engenharia de Controle e Automação, e a gente começou muito num viés ali de inovação para resolver um grande problema, inicialmente no ambiente universitário, que era como melhorar o gerenciamento de resíduos. Então, a nossa primeira solução era um hardware, né, um sensor que ficava na lixeira, avisava a hora certa de ser coletado o resíduo. Depois a gente foi para uma linha de software, o hardware ficou muito caro, então fomos para um software que era mais escalável, a gente conseguiu ter ali bastante empresas, né, coletores de resíduos utilizando o sistema. E depois, né, de basicamente 6 anos trabalhando com essas tecnologias, a gente viu que a gente poderia, né, aplicar essas soluções tecnológicas na estruturação de cadeias de reciclagem. E depois de trabalhar com alguns resíduos, a gente viu que a gente tinha grandes oportunidades, principalmente com resíduos de baixa reciclabilidade. Então, hoje a Iató ela é especializada em estruturar cadeias para reciclar o que até então não estava sendo reciclado ou que não estava sendo valorizado. E nesse caminho, a gente acabou, né, olhando muito para o resíduo pós-consumo. Diante desse cenário, era extremamente necessário a gente trabalhar junto com as cooperativas de catadores, que são os grandes atores responsáveis pela reciclagem desse material no nosso país. Então, hoje, né, a Iató tem algumas soluções já em escala nacional, tanto para o segmento de alimentos e bebidas, construção civil, também no agronegócio e na frente de cosméticos. Sempre olhando, né, em qual a melhor maneira que a gente consegue ter de retirar aquele material do campo, aquele resíduo, e qual a melhor aplicação que a gente consegue destinar aquele material. Sempre olhando para a viabilidade técnica e econômica. Então, hoje, né, a gente tem alguns cases aí, desde a reciclagem das embalagens flexíveis, o BOPP, as embalagens também de lácteos, como é o caso do poliestireno, e por aí vai, né? Sempre olhando para o que é mais problemático e como a gente consegue gerar um impacto engajando toda a cadeia que atua naquele segmento. Show. Obrigado, Luiz. Eu queria dar seguimento aqui da nossa conversa, voltando a pedir a participação da Regiane para contar um pouquinho. Regiane, como que você acha que a política pública está ou pode estar influenciando a gente avançar mais nessa agenda? Como que você enxerga esse processo hoje no Brasil? Então, a gente começa lá com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que fala sobre responsabilidade compartilhada. Aí acho que a partir daí começou a cair a ficha na cabeça das pessoas, né? Que eu sou responsável por aquela embalagem de água, de, sei lá, de refrigerante que eu comprei. Ela é minha. A partir do momento que eu comprei, eu vou beber o líquido que está contido ali, mas a embalagem, o que vai acontecer com a embalagem é de minha responsabilidade, assim como é responsabilidade de quem criou a embalagem, de quem vazou o produto, de quem vendeu, né? Então, assim, a política nacional, começando, a política nacional de resíduos sólidos é um grande instrumento, que ainda carece avançar? Carece, né? Mas já mudou um pouco, você já vê que hoje os grandes produtores, os grandes fornecedores também já têm uma cabeça diferente, já fazem a gestão, às vezes não é 100%, mas já melhorou muito, né? Então, aí vem políticas
adjacentes e que vão ajudando, como a lei dos grandes geradores, que eu sou super a favor, né? Porque um grande supermercado ou um restaurante, né? Ele antes pegava todo o seu resíduo, botava para fora, não é problema meu. Pago aqui um imposto, alguém vem e pega, né? A partir do momento que fala, olha, deixa eu te contar uma coisinha, a partir de 100 quilos, tá? Não vai ser mais coletado, a responsabilidade é sua. Então, eu conheci porque eu mesma fiz uma consultoria para a Rede Zona Sul, no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, porque eles estavam pagando muito caro tinha a lei dos grandes geradores no Rio de Janeiro, e ele falou, o que está acontecendo? Estou pagando 150 mil aqui para coletar o meu resíduo, que eu nunca fiz isso, né? Agora tem uma lei. Então, aí a pessoa vai entender, né, onde é que ela está gerando, o que que ela está gerando, e vai fazer a gestão adequada desses resíduos. Então, são legislações que vêm, né, contribuir para isso. Agora a gente tem duas leis que estão tramitando, que é a da economia circular, que já saiu do Senado e foi para a Câmara agora em março, e tem da economia circular do plástico, que ainda está lá. Desculpa, saiu do Senado e foi para a Câmara, e tem a da economia circular do plástico, que ainda está lá no Senado. Então, são legislações que vêm contribuir, né, para isso tudo, e eu acho que é uma coisa que vai acontecendo, ela vem acontecendo na legislação, ela vem acontecendo na tecnologia, e ela vem acontecendo na cabeça do consumidor também, sabe, gente? Então, aí ela vem e se junta, assim, né, como uma onda. É mais ou menos por aí. Acho que é bem isso, assim. E aí, queria perguntar para o Luiz, você tem sentido essa onda que a Regiane falou aí? Como é que tem sido esse processo? Quais são os principais desafios que você tem encontrado nessa jornada de empreender no processo de economia circular aí no Brasil? Como que você tá percebendo a política pública está impulsionando, está atrapalhando? Como é que está funcionando isso? Legal, Gustavo. Bom, então, como a Regiane colocou, existe uma legislação que está há muito tempo que fala da tão falada responsabilidade compartilhada, só que na prática a gente vê que é um movimento que ainda está um pouquinho tímido, né? Tanto que a gente vê que aqui o ODS 12 a gente ainda tem muito que avançar. O que a gente tem sentido, né, muitas vezes em algumas empresas, a busca por alguns atalhos, né? Então, poxa, por que que eu vou investir tanto em reciclar, em transformar um material, se eu posso apenas fazer uma compensação e isso já está tudo bem? Só que na verdade não está tudo bem, né? A gente sempre coloca, às vezes, né, o compensar somente não compensa. A gente tem que olhar para o real problema. E aí, quando a gente vai fazer uma solução completa, que abrange todos os públicos, que faz a responsabilidade compartilhada, é muito difícil a gente ter a viabilidade econômica, né? A gente até consegue ter tecnologia para ter a viabilidade técnica numa transformação do resíduo, mas a conta fica muito mais alta do que apenas comprar compensações. Então a gente vê que teve uma mudança bem acelerada desde a pandemia, né? Principalmente puxado pelo ESG, pelas metas das agendas 2030, 2050, né, os compromissos públicos assumidos, e esses compromissos têm feito, né, e principalmente as grandes empresas, a liderarem essa agenda da economia circular. Então, a gente sente aqui uma mudança muito grande, né, dessa mentalidade de realmente existe o problema, vou colocar, muitas vezes é um teto de vidro, mas eu vou falar sobre ele, vou agir, porque ficar de braço cruzado esperando não dá, né? A gente tá vendo a cada dia que passa, a nossa situação tá cada vez mais crítica, né? Então, hoje a gente vê as grandes empresas principalmente puxando esse movimento e, consequentemente, legislações avançando, todas essas, né, que a Regiane trouxe para nós que empreendemos com temas, é fundamental que elas realmente aconteçam, porque infelizmente, se não tivesse esse puxão, né, do legal, as coisas às vezes demoram um pouquinho mais para estar acontecendo. No geral, a gente sente hoje, né, que a gente não está mais tão na inércia, mas que o caminho é longo. O difícil é realmente as empresas olharem com uma visão mais de longo prazo sobre essas ações, porque quando pensa no curto prazo, dificilmente a conta fecha. Mas você tem que pensar que é uma questão que vai ficar para as outras gerações. É um legado que você está deixando aí para o planeta. E esse legado, ele tem que ser uma visão realmente de longo prazo. Legal.
Cara, acho que você tocou num ponto bastante interessante, que é a participação ou o push, né, o apoio que as grandes empresas têm para fazer essa transição acontecer. E aí queria que o Gui comentasse um pouco, como um cara que está conectado há bastante tempo com multinacionais, hoje participando de uma grande corporação, mas que de uma forma geral está conectado também com os grandes potenciais investidores desse processo. Como que você acha que isso está acontecendo? O pessoal está olhando para isso com essa seriedade, ou talvez com essa prioridade que a gente está falando? Você acha que ainda estamos evoluindo nesse processo, Gui? Então, eu vejo, obviamente, um movimento importante, muito falando de ESG e tal, e trazendo isso para o pilar estratégico. A conta ainda não fecha no curto prazo, como o Guilherme trouxe, e assim, um dos últimos anos que eu mais estou estudando é economia comportamental, ou seja, mudança, o quão difícil é mudar a forma da gente pensar como sociedade e da gente pensar como agentes da mudança. Isso é muito difícil fazer, né? Nosso cérebro não foi feito para mudar, na verdade, ele foi constituído para manter você vivo com a experiência que você botou na sua cabeça durante os anos que você viveu. Então, esses executivos que hoje estão com a caneta, eles foram formados numa situação de economia linear, que para fazer o lucro do negócio é isso, extrai recurso, pensa só na primeira vida do produto e a segunda vida alguém resolve depois, né? Então, esse sistema é o que impera até hoje, né? Então, isso é muito difícil mudar. Não digo, não são culpados as grandes empresas. Na verdade, eles foram treinados para fazer dessa forma. Ainda os mecanismos de análise de uma empresa para ver se ela é rentável ou não, se ela é lucrativa ou não, são os mesmos do começo da economia de escala, né? São os indicadores financeiros são os mesmos, pouca coisa mudou de lá para cá. As externalidades que aquela empresa gera ainda não são cobradas daquela empresa, então se eu faço um produto que ele é desenhado para acabar em lixo, eu não sou cobrado por isso em nenhum momento, né? Então, consequentemente, o desenho do produto vai continuar sendo, e tem os greenwashings cada vez aumentando, que a gente achou que ia diminuir, pelo contrário. O mundo está cada vez mais infectado de projetos de curto prazo, projetos que é só para desenhar e está no relatório de meio ambiente anual das empresas, e no fundo não resolve nada. Quando eu vejo alguns projetos, conseguimos coletar X embalagens, assim, mas quantos dessas embalagens você coloca no mercado? Não é nem 0,00001% daquilo, e aquilo sai como o principal projeto dela na mídia, etc, etc. Então é difícil. A gente está num momento o que é bom de tudo isso? Que está cada vez mais presente na nossa vida cotidiana o impacto que as empresas estão gerando. Antigamente, a coisa era escondida, não se aparecia. Hoje está boiando no oceano, hoje o tema está sendo muito falado, tem muitos ativistas no mundo trazendo esse problema de uma maneira muito mais clara e transparente. As redes sociais abriu a cozinha literalmente de todo mundo. Então, eu vejo um movimento do tipo, tá, entendi, estou com um problema e eu preciso resolver. Ainda não sei como, mas eu preciso resolver. Então, essa conversa está na mesa, né? E que é muito bom. Há 12, 13 anos atrás, quando eu fundei o negócio, pô, a gente falava de economia circular, não entendi. Do que você está falando? Hoje não, economia circular, todas as empresas estão falando sobre isso e como produzir de forma mais inteligente. E uma coisa que eu estou olhando muito, estou gostando muito, são novos desenvolvimentos de novos tipos de materiais já que eu não consigo sair desse mercado que eu estou hoje, porque é meu principal negócio e é difícil mudar a cadeia produtiva dele, deixa eu ver matéria-prima diferente, deixa eu ver se eu consigo desenvolver um produto que eu use uma matéria-prima que ela seja mais fácil de absorção, ou seja, que a natureza absorva ela, enfim, tentar literalmente copiar a natureza onde nada é lixo. Então, o que eu estou observando nesses últimos anos é muito isso. Primeiro, ninguém se falava, hoje está cada vez mais claro, está cada vez mais exposto, muitos fundos grandes de investimento olhando as empresas e falando, se você não mudar a forma de fazer, eu vou tirar meu dinheiro daqui e vou voltar ali, né? Então, você começa a ver também mudanças de destinos de capital para empresas que estão trabalhando isso de uma maneira mais pragmática e com escala, e inovação, né? Desenvolver novos produtos pensando nos produtos circulares. Eu trabalhei muitos anos com embalagem, todos os setores, aço, papel, tal. E quando a gente desenvolveu uma embalagem nova, isso eu estou falando de 15, sei lá, uns 20 anos atrás,
Cara, nunca na mesa veio sustentabilidade. Sempre era, putz, esse produto novo vai rodar bem na minha fábrica, ele vai ser bem distribuído para o país inteiro, vai ficar bonito na gôndola para ser vendido e ele vai proteger o produto que ele está embalando? Era essas as perguntas que a gente respondia em pesquisa e desenvolvimento na área de embalagem. Hoje não, hoje tem todas essas... Aí custo, obviamente, né? Custo nunca saiu da mesa. Hoje, botaram mais uma. Pô, e depois que acabar? Ela é fácil de reciclar, ele é reciclável, já existe uma cadeia desenvolvida para ela ser reciclada, ou ela vai cair num aterro sanitário, um oceanos, para onde ela vai? Então, essa pergunta começa a vir para a mesa, coisa que não existia antes. Então, isso é uma mudança. Mas, ao mesmo tempo, quem está querendo resolver essa pergunta são as mesmas pessoas que sempre desenvolveram de forma linear. E aí que é o grande problema, o grande paradoxo da história, assim. Eu acho hoje que uma empresa que quer de fato resolver tem que começar a perguntar, quando vai desenvolver um produto novo, para pessoas que estão envolvidas no processo e que vivem isso diariamente. Uma cooperativa de catador, cara, e aí, esse produto recicla ou não recicla e por quê? Um gerenciador de um aterro, um gerenciador sabe, um ativista que faz coleta de resíduo em mangues, em oceanos. E aí, a partir dessas pessoas que hoje sofrem com o problema, a partir daí começa a desenvolver esse novo produto. É começar a envolver mais gente que está sofrendo. Por exemplo, pega um pessoal que hoje não tem acesso à coleta, nem a coleta normal e muito mais a seletiva, e pergunta para eles, cara, como é que você lida com o seu lixo diariamente? Fala, "Meu, porque nós que somos privilegiados, a gente não tem problema com lixo, pessoal. A gente termina de comer alguma coisa hoje no nosso escritório, nossas casas, a gente deposita isso num cesto de lixo, ele sumiu. Ele some da nossa frente. Eu acredito que ninguém que está escutando a gente aqui tem o resíduo da semana passada dentro da sua casa, dentro do seu escritório. Ele já foi para algum lugar. Então, a gente não tem, literalmente, não tem o problema, olhando isso como uma jornada diária de uma persona, a gente não tem problema com lixo. Quem tem problema com lixo? Aqui não tem coleta. É o cara que mora numa comunidade que produz o resíduo dele, joga em algum canto e ele permanece lá por muitos anos. É para essas pessoas que a gente tem que perguntar quando for desenvolver um produto novo. O que fica parado aí? O que não tem um catador que pega e leva embora? Pô, esse tipo de produto. Ah, e a partir daí começar a desenvolver. Se for perguntar para as pessoas que sempre desenvolveram da maneira linear, você vai desenvolver um produto linear pintado de verde. É isso que vai acontecer. Então, foi um pouco extenso a resposta, mas eu estou muito mais na linha hoje de entender mudança comportamental, como é que a gente consegue criar mecanismo para mudar a cabeça das pessoas que estão desenvolvendo produtos novos, ao invés de simplesmente tentar achar alguma coisa para enxugar o gelo ali na frente quando o produto já foi para o mercado. É isso. A gente vai. Tem alguns comentários aqui no chat acontecendo, né? A Denise comentou que onde ela mora, ela vê a prática das pessoas, por exemplo, queimarem resíduos, né? Que é a coleta seletiva deficitária. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai abrir um pouco para a gente abrir e fazer perguntas para todo mundo, mas antes disso, eu queria até pegar um gancho que o Gui falou um pouco sobre isso, né? De que as empresas acabam adotando um modelo de desenvolvimento que funciona mais ou menos igual desde sempre, e isso não tem muito grandes... nada lhes afeta, e aí volta um pouco a importância de política pública que deveria, de alguma forma, privilegiar quem está fazendo diferente e deveria coibir quem está fazendo o que não deveria ser feito. E aí, nesse sentido, eu queria que a Regiane comentasse um pouco um assunto bastante importante e complicado, que é qual você acha que são os principais obstáculos políticos para implementação, para que a política pública efetivamente avance num processo de apoio para essa transição, Regiane? Você, com a sua experiência, o que você enxerga? Por que a gente não está conseguindo avançar mais rápido? Por que a gente vê essas discussões, por exemplo, o PL de economia circular aí há tanto tempo para avançar, enquanto globalmente a gente vê a discussão, por exemplo, né, o Programa Nacional das Nações Unidas colocando a discussão da poluição plástica como, por exemplo, um dos temas principais e mais relevantes hoje no mundo para ser resolvido. Ai, ai, é para falar? Então, vamos. É para falar, Bom, pode falar. Conta para a gente, Regiane. Completando o que o Gui, eu digo que o bom de ficar velho é que a gente viu as coisas acontecendo, né? A gente estava lá atrás. A minha monografia da FGV em 2005 foi como a percepção do diferencial ambiental influencia na decisão de compra. O meu orientador falou, gente, coitadinha, ela é doida.
né? Tá todo mundo aqui falando de outra coisa. Você é maluca? E foi difícil, né? Então, completando o que o Gui falou, Gui, você falou de pessoas que não têm como coleta. As comunidades ribeirinhas, né? Eu já trabalhei pelo Brasil inteiro, então as comunidades ribeirinhas da Amazônia, elas não têm como trazer seu lixo, não. São 6 dias de barco para chegar em qualquer lugar, o lixo fica lá, é queimado. Sim, elas têm que ser ouvidas, né? E quando a gente fala um pouquinho sobre... você me perguntou, né, quais são os entraves? Os entraves são os interesses particulares das empresas. O Gui falou disso. Então, eles são criados para uma economia que é linear e a circular não faz parte ainda. E onde eles estão? Eles estão lá dentro do Congresso por detrás. Então, aí eu faço parte da Frente Parlamentar Ambientalista desde a volta dela em 2007. Né? Então, eu trabalhei para criar as frentes, eu fui a responsável pela criação das frentes parlamentares ambientalistas nas assembleias estaduais. Hoje a gente tem 19 frentes parlamentares ambientalistas e eu trabalhei para começar a criar em 2009. E elas existem até hoje, estão atuando, né? E tem um site, se vocês quiserem olhar depois, que é frenteambientalista.com, o que tem vários grupos de trabalho de vários temas, né? Inclusive agora o GT de Juventudes, que acabou de ser criado, né? Que é a juventude ali trabalhando pelo futuro delas, né? E eu acho que as grandes empresas que estão acostumadas estão na sua zona de conforto com a economia linear, né? Elas estão ali atrás. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por que ela ficou 19 anos para ser aprovada? Por isso, porque tinha os famosos lobistas ali por trás, segurando e trabalhando para que ela fosse aprovada. Né? Aí a Frente Parlamentar Ambientalista pegou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, chamou para conversa esses que estavam escusos ali e falou: vem cá, vamos sentar aqui, vamos fazer seminário, café da manhã, debate, vamos ouvir todo mundo? Qual é o seu interesse? Por que você está segurando isso? Vamos tentar negociar, né, e fazer com que fique bom e cômodo para todo mundo? É isso que precisa. Né? E as empresas precisam. Eu, quando dou aula ou dou palestra, eu chamo as pessoas para mudar o que precisa para as pessoas entenderem o que é economia circular. Análise de ciclo de vida. Quando eu explico para as pessoas o que é uma análise de ciclo de vida, né, e que as empresas, que é uma mudança de paradigma, eu entender que, né, quando eu vou produzir um produto qualquer, aqui, né, a minha caneca de chimarrão, quando eu vou produzir, eu tenho o quê? Eu tenho um insumo que não é só aquele material ali que tá sendo, mas eu tenho água, eu tenho energia, né? Então, é a pessoa entender o que entra para a produção disso, como é o processo e o que sai. Quando eu consigo entender isso, né, eu consigo entender que o buraco é mais embaixo, que não é só produzir aquilo e jogar fora, né, que eu estou consumindo energia. O que eu posso fazer para minimizar o uso da matéria-prima, da energia, e o que eu posso fazer para fazer com que o meu processo seja mais eficiente, e o que eu posso fazer principalmente, né, para que o fim de tubo, que é o final aqui, né, o que eu estou gerando de emissão, de poluição de água e de resíduo, seja minimizado. Então, quando eu consigo explicar para as pessoas, é engraçado, às vezes até para jovem, tá? Eu consigo explicar o que é uma análise de ciclo de vida, parece que eles fazem, porque não passa pela cabeça deles, não faz parte do mundo deles. Né? Então, aí se você me pergunta, já vou adiantar uma das perguntas que você me fez, né? Como é que você pode mobilizar a sociedade para isso? É mostrando isso, né? Aí eu dou um exemplo, eu acho que foi a 3M, que uma vez criou uma linha de tapetes, sabe com o quê? Com os resíduos que ela tinha da produção. Aí ela falou: gente, eu estou jogando isso aqui fora. Por que ela fez isso? Porque ela fez uma análise de ciclos de vida. Aí ela viu lá no final: tá sobrando esse tanto de pedaço de tapete aqui, o que eu vou fazer? Criou uma nova linha de tapete com isso. Então, isso eu acho que você enxergar
os produtos com esse olhar da análise de ciclo de vida, que ela não serve só para quem faz gestão ambiental, não. Ela serve para as pessoas entenderem de onde vem, como é feito e para onde vai, né? Então, eu acho que é importante para isso, e se eu não me desviei muito da pergunta, é isso, né? O que, que você precisa fazer político? Quais são os entraves políticos? Os entraves políticos são esses, né? As empresas entenderem que ESG, que gestão ambiental não é custo, que a médio e longo prazo é economia, né? Porque elas ainda não conseguem pensar nisso, né? É economia e mudar essa forma de olhar, né? A produção. Então, é mais ou menos por aí, e a gente ficar de olho nesses que estão por detrás ali, né? Querendo segurar a coisa, porque é interesse deles. Mas não vai ter como segurar, não vai, porque a gente tem acordos internacionais, a gente tem um consumidor que tem um superpoder, que é o poder do consumo. Eu digo para as pessoas, né? Vocês, jovens, têm vários superpoderes. Um deles é o do voto, né, que a gente vai ter agora, e o outro é o da compra, né? Eu digo, quem é o sabão líder hoje em compras? É o Omo. É porque Deus quis? Não, é porque a gente compra. O poder não é dele, é nosso. Então, hoje, com a tecnologia que a gente tem, que faz. Eu moro em Brasília, tá? Aqui em Brasília tem uma Feira do Paraguai, não sei se já ouviram falar, que é uma feira dos importados, que é legalizada hoje, tá? Então, se você tem uma tecnologia nova que foi criada, né? Amanhã, um produto novo que foi criado agora, um fone de ouvido da Apple aí, semana que vem tem um similar para vender na Feira do Paraguai. Então, antes, né, eu digo, quais são os dois atributos, primeiros dois atributos desejáveis de um produto? Preço e qualidade. Tá, e o terceiro, que desempata? Aí as pessoas param assim para pensar. Cada vez mais é essa questão da responsabilidade ambiental e social, porque os jovens estão aí super ativistas. Então, esse vai ser o desempate, né? Eu tenho 5 filhos. Sim. Todos eles já vieram me viram, né? Há 30 anos que eu estou nessa questão ambiental, me viram fazer isso sempre. A minha caçula de 24 é uma ativista ambiental, né? E esses jovens estão vindo aí e eles vão cobrar. Então, as empresas estão produzindo para eles e eles estão cada vez mais ativos aí, cobrando. Então, é isso, é a gente ficar de olho nos que estão lá tentando segurar e fazer os que estão tentando fazer a coisa acontecer cobrarem mais, porque é o controle social que vai mudar as coisas, né? Por aí. Acho que é por aí. Você, na sua fala, falou um pouco também sobre esse processo de análise de ciclo de vida, né? E uma análise bem feita tem que olhar um pouco para o ciclo completo, inclusive a cadeia de suprimentos como um todo. E a gente sempre fala que as empresas estão muito acostumadas a olhar o que acontece da porta para trás, né? Tem empresas aí analisando, auditando, monitorando o fornecedor do fornecedor do fornecedor, né? A 4, 5 níveis aí para trás da fábrica dela e nenhum depois, né? Então o produto sai da fábrica dela, vai para o consumidor e essa cadeia acabou? Não. Essa cadeia tem uma continuidade. E aí eu conecto com uma pergunta que foi feita aqui no chat, já jogando para o Luiz, né? A pergunta que foi feita, Luiz, é um pouco qual a importância, se a gente tem algum tipo de estimativa da relevância das cooperativas de catadores para esse processo da economia circular. E queria te perguntar se você pode contribuir com alguma coisa nesse sentido, trazendo um caso prático. Como que você está enxergando isso? Como as cooperativas se inserem nisso? E já com uma outra pergunta que é como você enxerga o futuro disso, né? Para onde a gente vai caminhar? Boa, boa. Bom, hoje falar de economia circular, principalmente de resíduos pós-consumos, não tem como não engajar o catador, né, as cooperativas nessa pauta, porque tem até um dado recente que, em média, 90% do que é reciclado no Brasil passa pela mão dos catadores.
E tem um caso que todo mundo conhece, que é a história da latinha. Que a latinha, onde ela for descartada, ela desaparece, ela some, alguém pega. Não é à toa, é porque tem uma valorização. E essa valorização faz parte da renda que aquela pessoa vai ter ao fim do mês. É o trabalho, é o serviço. Então, hoje, né, a gente trabalhando aqui com economia circular de pós-consumo, a gente tem um programa bem legal que chama Iató Transforma. Esse programa, como o Gui colocou, ainda não é todo o país que tem acesso à coleta seletiva. E alguns dos municípios que têm acesso à coleta seletiva têm acesso às cooperativas de catadores. Então, todo esse resíduo, ele é retirado da nossa casa e chega até as cooperativas. E no que chega lá, em média 30, 40%, depende também da região, é rejeito. Ou seja, o resíduo está lá, tem várias pessoas ali com condições de separar para posteriormente comercializar para reciclagem, em média 30, 40% é rejeito. O programa em Atua Transforma, a gente fez um trabalho de olhar para esse rejeito. O que está sendo aqui que não está tendo valor, que já está na cooperativa, já está no ambiente, que poderia ser valorizado e não está sendo. E nele a gente viu algumas embalagens, como por exemplo as embalagens flexíveis, né, o BOPP, as embalagens de poliestireno, o PET colorido, né? Então muitas vezes, tem um PET transparente, o PET verde, e aí cria um PET rosa, um PET vermelho, ele não tem uma valorização adequada e acaba sendo rejeito. Nesse programa, a gente olhou para todas essas embalagens e a gente teve dois desafios. Primeiro, o que precisa ser feito para reciclar esse material? E segundo, qual que é a remuneração que tem que ser paga que seja digna e ética para quem está separando? Porque o catador, ele está prestando um serviço. Assim como todo mundo aqui tem o seu trabalho, né? Tá, enfim, todo mundo ganha pelo que está fazendo. Por que o catador não vai ser igual? Então a gente olhou o tempo que ele ficava na esteira, quantas embalagens precisavam ser retiradas, para no final ele conseguir ter pelo menos um salário mínimo. E assim a gente construiu esse programa. Começamos com um resíduo, hoje a gente já tem 6 resíduos englobados. Começamos com 5 cooperativas, somente em São Paulo, hoje já são mais de 60 cooperativas de 5 estados do Brasil. Estamos expandindo agora, inclusive, para a região norte, inclusive olhando para as comunidades ribeirinhas, para a gente conseguir ser democrático também no acesso que a gente está gerando, essa valorização dos rejeitos. E só no último ano foram mais de 1.000 toneladas, então, até o equivalente, como são embalagens super leves, né? Nesse caso, a gente está falando aproximadamente de 1 bilhão de embalagens que não foram mais rejeito, não foram mais despejadas ali em aterros, infelizmente ainda em lixões, né? E às vezes até rios. Elas foram recicladas, transformadas em novos produtos e gerou uma renda de mais de R$ 1 milhão para todas essas cooperativas impactadas pelo projeto. Ao mesmo tempo, a gente fala aqui com muito orgulho de 1.000 toneladas, mas como o próprio Gustavo trouxe na introdução aqui desse nosso encontro, são mais de 70 milhões de toneladas que estão sendo colocadas no mercado aí de embalagens. Então é algo muito pequeno ainda, mas é um volume. O que a gente quer é realmente poder falar de números realmente expressivos, né? Como o Gui trouxe aqui, né? Às vezes a gente vai lá, tem uma mega notícia comemorando aquela tonelada, mas poxa, ainda é 0,01% do que está sendo colocado. Mas, poxa, se 1.000 toneladas a gente conseguiu gerar 1 milhão de adicionalidade, impactar mais de 1.300 pessoas, imagina se todas as empresas realmente engajassem, se realmente eles realizassem ali a responsabilidade compartilhada, né? Quantas pessoas, quanto de renda extra a gente não conseguiria estar gerando, né? E por fim, né, a gente teve um avanço bem legal nesse projeto, que foi trazer os fabricantes das embalagens para também apoiar esse programa. Então, além das marcas, né, que estão ali, que todo mundo conhece, que a gente, como aqui, né, usando o nosso superpoder de consumir, estamos ali comprando daquelas marcas, também a gente começou a engajar quem fabrica a embalagem. Então, quem faz a embalagem de salgadinho? Quem faz a embalagem de chocolate? Vamos fazer parte aqui dessa jornada. Tá ali na legislação. Você tem que ter um diferencial, você tem que gerar um valor para o seu cliente. Por que que você não apoia aqui essa iniciativa também? E assim a gente tem conseguido crescer. Então, para esse ano, a gente quer mais que dobrar esse resultado, né? A gente tem uma meta aí de até 2025 chegar em 10.000 toneladas, e ao mesmo tempo, né, quando a gente desenvolve, né, essa valorização e o aumento da reciclagem, é como o exemplo que a Regiane trouxe aqui da 3M. É matéria-prima.
e essa matéria-prima a gente começou a ver novos mercados surgindo. Então tem desde o mercado ali downcycling, que é uma reciclagem não tão valorizada, mas não deixa de ser uma reciclagem, que é uma telha, uma casinha de cachorro, um móvel de madeira plástica, até mesmo chegar agora num estágio mais de upcycling, né? Que é chegar numa resina mesmo e essa resina poder ser incorporada ali em novos produtos. Se essas empresas compram tantos produtos ali por ano para colocar no ponto de venda, por que que não estimula que esse produto do ponto de venda seja feita dessa resina, enquanto essa resina ainda não pode virar a ser a própria embalagem, né? Então, esse é um programa que eu vejo que reflete bem esse impacto que a gente está conseguindo gerar do social e também esse estímulo ao desenvolvimento da economia circular. E para o futuro, eu vejo que é realmente olhar para o catador como uma profissão, parar de excluir as pessoas da sociedade, parar de ver tudo como um problema e realmente assumir que é uma profissão muito necessária, assim como todas as outras, que precisa de tecnologia, que precisa de automação de processos e precisa de um reconhecimento digno, porque é um dos trabalhos mais importantes. Se não fosse eles, a gente estava aqui vivendo em meio a montes e montes de lixões, né? Então, a gente tem esse olhar hoje, né, desse impacto social que não dá para excluir o catador quando a gente fala de economia circular, e também de olhar para o avanço de algumas políticas, tanto para que a gente consiga ter incentivos na utilização desse conteúdo reciclado, que acaba impactando toda a cadeia que está atrás, né, desse material, como também a gente conseguir trazer tecnologias que permita que esse conteúdo reciclado seja incorporado cada vez em aplicações mais nobres, como até mesmo um dia ele poder virar a ser uma embalagem como ele era anteriormente, né? Então, acho que é um projeto aí que sintetiza bem alguns desses aspectos que a gente falou por aqui. Bom, obrigado, Luiz, pela contribuição. A gente está chegando aqui na reta final da nossa conversa, e assim, se deixar esse assunto vai longe, né? Então, eu queria primeiro deixar claro para todo mundo que tem algumas perguntas aparecendo no chat aqui, e deixar aberto que a gente está chegando realmente nesse momento de poder fazer essa troca, fazer essas perguntas. Então, quem quiser, mande suas perguntas aqui, a gente pode também desmutar e a pessoa fazer a pergunta diretamente pelo microfone. E aí, eu queria já conectar, né? A Mônica está perguntando aqui para a Regiane um pouco como que está essa pauta do ponto de vista de educação, porque a gente está falando de um monte de coisa, mas tudo nasce lá atrás na educação, né? Isso está hoje na Base Nacional Curricular, isso já está dentro, né, de política pública de educação para a economia circular e para um hábito mais de consumo mais sustentável? Tá nada. De jeito nenhum. Então, inclusive, um dos eixos do TENAFP, depois vocês pesquisem, é coordenado pela ONU, né, que é o Quadro Decenal para a Produção e Consumo Sustentáveis, é essa coisa do consumo consciente, é da informação ao consumidor, na verdade, né? E lembrando que o consumo consciente não é não consumir, não, é consumir de forma consciente, né? Então, e eu vejo cada vez mais, aí eu volto nos jovens, né? E, gente, existe uma juventude de 20 e poucos anos agora que estão super conscientes, eles estão ligados no que está acontecendo, eles já vieram entendendo essa questão eles nasceram, quer dizer, na verdade, eles estão tendo noção do mundo com essa questão de mudanças climáticas, né? Então, eles já entenderam que o negócio vai sobrar para eles. Então, aí eles estão super ativos, né? Aí eu vejo pela minha filha, de 24, com as amigas dela. Ela anda com a ecobag dela lá, não compra nada, não traz nada no plástico, a garrafa de vidro dela ou de alumínio, que ela tá ali, né? Não compra nada em descartável, a escova de dente é de bambu, então aí usa shampoo em barra já, porque água tem chuveiro, né? Então, e aí já está mudando, é um consumidor que vem mudando, né? Então, você me pergunta se essa informação ao consumidor existe? Não, não existe. Tá? Nem o adulto hoje sabe disso, nem as pessoas que já estão formadas e que trabalham com ISD, por exemplo, não sabem muito bem o que é análise de ciclo de vida. Eu acho que você pergunta se é importante ter isso no currículo, é importante.
As crianças hoje precisam saber o porquê, a grande dificuldade de você mudar a educação, a grande dificuldade de você mudar atitudes, primeiro, é conscientizar as pessoas, né? Então, a gente fala em educação ambiental, em conscientização, na verdade, você sensibiliza, né? É uma sensibilização que vem de, isso faz sentido para mim, né? E depois passa pela sensibilização, faz sentido para mim. Aí, conscientização, eu já está aqui na minha cabeça, né? Eu já consigo ter parâmetros para isso. E a mobilização, que vem de mão. Isso é educação ambiental, né? Que vem da sua mão. É a partir do momento em que eu faço alguma coisa, coloco a mão, né, para fazer alguma coisa. Então, é importante, Mônica, é primordial as pessoas saberem como as coisas são produzidas, porque senão, assim, o leite vem da caixinha, tá? Então, é importante sim ter isso. Agora, eu não sei como é que a gente tem que fazer para isso estar no currículo, é chão, né? Talvez projetos de lei, porque a escola vai fazer isso, de livre e espontânea vontade. Eu acho que dentro dos projetos de lei de economia circular, colocar dentro da grade curricular como é que as coisas são produzidas, né, gente? Porque é meu. Na verdade, não são recursos naturais, né? São, na verdade, potenciais do planeta que faz parte, que é de todo mundo. Não é da empresa que vai lá extrair. É meu, é seu, é dos meus filhos, é dos meus netos, né? E é entender esses recursos naturais como uma coisa que é de todo mundo. É por aí. É importante, sim, Mônica. Vamos fazer isso aí? Vamos, topo. Bom, a gente está chegando aqui agora sim nos minutos finais, e aí o Gui fez um comentário aqui que eu queria que ele pudesse explicar um pouquinho melhor para a gente, já fazendo também o seu encerramento aí, Gui, com os 2 minutinhos de como que você enxerga esse processo, esse dilema que no fim do dia a gente está olhando, mas de alguma forma existe uma solução, existe um caminho, né? Para todas as empresas que eu estou conversando e para os decisores dessas empresas que eu falo, eles têm que estar realmente cada vez mais abertos à inovação, escutar mais quem está envolvido no projeto como protagonista do projeto, né? Tem que dar voz para quem vive com o problema de fato, se eles quiserem realmente resolver. Não vai sair solução de dentro para fora, não vai sair dos laboratórios globais, essas empresas, soluções, não é daí que vai sair. Daí sai muita coisa boa, sai muita inovação, mas do formato que a gente sabe que já não está dando certo. Tem que escutar realmente quem vive o problema diariamente e, a partir dessa conversa, começar um novo processo de desenvolvimento de produto, né? Isso é muito difícil, porque as empresas já estão as fábricas estabelecidas, elas já estão com as fábricas com as suas máquinas desenhadas. Então, isso realmente tem que ter uma maturidade, realmente primeiro uma humildade de querer, uma frase que eu estou escutando e falando muito é aprender a desaprender, né? Muita coisa que a gente vem escutando na área de inovação é como é que a gente aprende a desaprender. Isso é muito difícil, porque você nunca entra numa discussão de inovação querendo aprender. Você sempre quer dar sua palavra, é muito característico do ser humano, você sempre quer falar que você conhece, etc. Você nunca entra com a humildade do tipo, cara, eu não tinha pensado nisso. Como é que eu aprendo tanto com uma pessoa da periferia, por exemplo? Como é que eu aprendo tanto com uma pessoa de uma cooperativa, eu no meu auge dos meus MBAs? Como assim? E aí que está a resposta, né? Essa engenharia reversa é o que é o mais legal desse processo. E aí eu vejo as mudanças acontecendo. Quem está mais aberto, você percebe claramente as empresas mais abertas, são as que estão saindo na frente, são as que estão mudando a forma de fazer. Eu gosto muito do exemplo que a Regiane trouxe da empresa de tapete lá, que é a Interface, que foi isso. O cara era uma empresa de tapete, vendia tapete, principalmente tapete de escritório. Ele leu um livro que se impactou, o CEO, foi humilde o suficiente para falar assim, cara, eu não quero isso para minha vida, não quero deixar um legado de uma empresa que vendia tapete que virava lixo depois de pouco tempo. E ele redesenhou todo o modelo de negócio dele. Então, ele, ao invés de ser uma empresa de vender tapete, ele virou uma empresa de
encarpetar escritórios e deixar ele bonito. Então você alugava o tapete dele. Você não vendia, ele não vendia, até hoje eles não vendem tapete, eles vendem ambientes decorados com carpete. Então ele entendeu a tarefa daquele produto, que é deixar aquele ambiente bonito, deixar aquele ambiente bem estruturado, e passou a vender esse tipo de serviço e não o carpete em si. Só que isso parece simples, simplesmente sai desse produto para serviço, mas isso gera uma mudança muito significativa, que o produto agora, quanto mais durar, melhor para ele, porque ele ganha no serviço, ele não ganha mais na venda do carpete. Ele não fica rezando para o carpete dele acabar logo para ele vender outro carpete. Pelo contrário, ele tem que ficar rezando para não acabar, para ele manter mais longa vida esse produto, porque ele vai ganhar no serviço. Isso vale para aquele filtro, por exemplo, no Brasil, que a gente aluga o filtro e não compra o filtro. Né? Todo mundo, foi simples, aquela empresa do filtro, ela mudou só, criou uma área de serviço e começou a alugar filtro. Não, aquele filtro ele foi desenhado para não quebrar. Quem tem esse filtro na sua casa, no escritório, ele não quebra. Você recebe manutenção a cada 6 meses só para o cara ver se está tudo bem, mas ele não foi. Agora, quem compra um filtro tradicional, ele quebra no terceiro mês de uso, entendeu? E você vai tentar arrumar, não vale a pena arrumar, compra outro porque é melhor comprar outro. Então, esse redesenho não é abrir mão de consumo, não é abrir mão de rentabilidade, é redesenhar, é reordenar as peças desse tabuleiro, né? E sendo muito humilde e aberto a escutar quem de fato está sofrendo o problema, que com certeza não são os executivos, eles não têm esse tipo de problema, eles são privilegiados como nós somos aqui, né? Então é escutar realmente quem está envolvido e redesenhar isso tudo. Então eu vejo por aí o caminho, acho que esse é o caminho da inovação e quanto mais aberta ela for, melhor é. E quanto mais protagonista que está envolvido com um problema real, mais êxito esse novo desenvolvimento vai ter. Essa é o que eu estou vivendo no meu dia a dia. Boa. Show, foi ótimo porque você tocou esse ponto da servitização, por exemplo, né, como uma das principais mudanças para um ponto que estava aparecendo aqui no chat também, a Denise comentando sobre a obsolescência programada, quando você transforma a mudança de paradigma da posse, né, daquele objeto, daquele produto, ao acesso à função que ele executa, tudo muda. E aí, finalizando aqui, Luiz, suas considerações finais, o que você acha que vem por aí? Como você acha que a gente poderia encerrar aqui com uma mensagem para todo mundo que está acompanhando essa conversa aqui com a gente, de essa transição vai rolar, a inovação social vai conseguir alavancar o processo de economia circular? Eu acho que não é questão se vai ou não, tem que rolar, viu? Porque senão a gente tá um pouquinho complicado aqui, viu, Gustavo? É realmente uma movimentação que, sendo até um pouquinho repetitivo, né? A gente viu ali que começou de uma maneira mais acentuada durante a pandemia, mas que agora, puxando muito aí o que a Regiane trouxe, né? Com as novas gerações, vendo que o problema vai ficar para elas, né? E até aqui na Iató, né? Tá todo mundo meio que nessa faixa etária aí dos 20, 30 anos, então a gente sabe que além de um trabalho, todo mundo aqui se encontrou num propósito de que é necessário e que se vai resolver que a gente possa fazer parte aqui de um grupinho, porque achar que só a Iató vai resolver tá longe, viu? A gente precisa de várias Iatós, de várias empresas, assim como o Gui aí com a Bumera, né, comprometidas em fazer essa transformação acontecer. Agora é realmente, né, acompanhar essas evoluções das políticas públicas, para a gente, né, reforçando aqui mais uma vez, é algo extremamente necessário que aconteça nessa evolução e até a maturidade dessas políticas públicas e também a cobrança do consumidor, né? A gente começar a colocar aqui o nosso superpoder em ação, em combater o greenwashing, começar a questionar. Enfim, não aceitar tudo que é jogado e colocado ali pra gente como simplesmente é isso, aceite e pronto. Não, a gente pode questionar, é o nosso superpoder aqui também, né? Então, eu vejo aqui sempre trabalhando, empreendendo, né, com economia circular, com impacto social, a gente tem que ser um pouquinho positivo, a gente achar que realmente vai acontecer, é necessário e que a gente possa fazer essa transformação em conjunto. Não vai ser uma pessoa, não vai ser uma empresa, mas sim uma mudança realmente de maturidade, uma mudança da forma de pensar e, usando aqui a frase do Gui, que eu adorei, aprender a desaprender. O que não dá é aceitar que tudo é linear, que a gente tem que continuar no linear. E sim, vamos desaprender a ser linear e aprender a ser circular. Afinal, tá aí, né? Não é à toa que tem esse painel aqui acontecendo e tantos movimentos importantes como esse, que são fundamentais para essa transição de fato rolar. Boa! Bom,
Muito obrigado. Agora, infelizmente, o nosso tempo acaba. Como eu falei, essa conversa, né, a gente poderia continuar aqui por bastante tempo, mas eu queria mais uma vez agradecer muito a participação de todos vocês. Luiz, diretamente das suas férias, o Gui, de última hora, fazendo a substituição aqui, enriquecendo muito a nossa conversa, a Rejane trazendo aí, né, essa visão do mundo da política pública é tão importante para essa coisa efetivamente mudar de fato, e principalmente todos vocês que estão conectados, o pessoal do Catalyst, time do Catalyst aí com toda a capacidade de organizar tudo isso, foi incrível. Acompanhei algumas outras sessões também dessa semana. E para quem não acompanhou as outras sessões, ou até essa aqui, está tudo gravado, então eu acho que isso é fundamental a gente conseguir fazer essa mensagem da mudança, da capacidade da gente avançar, né, no caminho dos objetivos do desenvolvimento sustentável, passa muito por esse trabalho que o Catalyst e todas as pessoas envolvidas, engajadas nessa discussão têm. Então, para encerrar aqui, mais uma vez, gente, muito obrigado pela participação de todos e eu desejo aí para todo mundo um bom dia e um bom fim de semana, gente. Valeu, muito obrigado, um abraço.